Pinduca desabafa por duras críticas recebidas, explana toda a situação e muito mais. Caso queira assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Se não quer que eu fale, não me chame. Então, essa é uma frase que eu adotei, que é a minha cara, porque daqui a poucozinho vai ficar evidente por que isso. Porque eu vou falar de carga versus técnica e vai ficar evidente essa minha frase. Porque algumas pessoas, eu aceito todas as críticas, aceito todos os comentários que possa ter na internet. Eu não sou contra uma pessoa ser contra mim. Em nenhum sentido. É um direito de cada um. Se eu me torno uma pessoa pública, estou dando a cara para bater, me expondo, então é óbvio que eu terei fãs, terei seguidores. Aí até mandar um recado, quem quiser me seguir no meu Instagram, por favor, Pinduca Braulio lá, porque tem muita gente que me conhece e não me segue no meu Instagram, e isso ajuda muito a gente, fortalece a gente no nosso trabalho. E então eu entendo que eu terei opositores, que eu terei críticas construtivas, críticas sem noção nenhuma. Eu me acostumei a entender a internet e as mídias sociais, o YouTube e tudo mais. Então hoje eu estou consciente disso. E eu sei o que vai acontecer sempre. Não importa o que eu fale. Mas, de alguma forma, existem pessoas que passam do limite nos seus comentários. Tem pessoas que querem, às vezes, te causar algum tipo de dor, uma energia negativa, algo de um jeito que não me agrada. Que ultrapassa a não concordância. Então, exatamente. Tá. O direito de discordar é evidente. Tá. Mas o direito de ser pejorativo, de ser malcriado, de ser estúpido, de xingamento, coisas desse tipo, eu acho que as pessoas não têm esse direito, né? Apesar de que o direito de liberdade de expressão deve ser pleno, sim, por isso que eu não vou lá e não ataco essas pessoas porque me atacaram. Ela tinha o direito de me atacar e eu tenho o direito de me defender, mas eu não quero ser igual a ela nesse sentido. Então eu resolvi criar frases. E essa frase, não quer que eu falo, não me chama, é para deixar claro que toda vez que eu tiver num podcast, numa live ou me expressando no meu Instagram, eu vou falar o que eu penso. Eu vou dar a minha opinião, seja ela qual for. Eu não vim para agradar gregos e troianos. Eu vim para ser eu. E ambos os lados... Com erros e acertos. Exatamente. Errar é humano. Também vou falar besteira e vou errar e vou ter a humildade de pedir desculpa quando eu estiver errado. Ou de me retratar. Eu devo satisfações públicas. Eu não sou uma pessoa pública. Sim. Então, tem momentos que eu vou vir a público e me retratar pelo que eu fiz ou pelo que eu falei. Ou dizer eu cometi um engano e errei, né? Ou troquei coisas que não eram para ser trocadas. Então, isso faz parte do processo. Você, quando fala isso, você se refere às suas visitas e à sua contribuição nos podcasts, que tem uma capilaridade imensa, né, para atingir as pessoas. Sim. São alguns pontos de vista que o seguidor não concorda. Exatamente. Ou mesmo um colega de bancada. Ou um colega de mercado, porque assim, você discordar de mim, do que eu falei, e vir e se embasar para falar, pode ser até que eu até mude de ideia, se o seu embasamento for muito bom e você vê algo que eu não estou vendo. Eu tenho uma visão muito boa daquilo que eu faço, por isso às vezes eu falo coisas que ninguém quer ouvir ou coisas que ninguém enxergou. Recentemente. Então, eu vou tentar vou te dar um exemplo. Te ajudar aí. Mesmo porque, para contribuir com o que você está falando, a verdade não é estática. Exato. Hoje nós sabemos isso. Pode ser que amanhã mude. Então tem que ter a humildade de dizer que aquilo não é, aquela verdade não vai durar 1000 anos. Não existe verdade absoluta. Não, e nem ela não é estática, ela move. Ela move, exatamente. Mas diga lá o que você estava falando. Então, eu tenho consciência disso. Então, recentemente, eu falei lá no Ironcast, estava perdido essa história lá, porque na Thumb eles colocaram que só o Rafa Brandão e o Horse que estavam lá no Ironcast.
Certo. Essa era a turma. Então ninguém sabia que eu tava lá também. Tá. Só que o Gorgonoide me achou lá. Né? O Gorgonoide me achou. E aí achou a parte que eu falei que o Sibum, que eu vejo, quando eu digo eu vejo, me interpretaram como mãe de Ná. Ah, tá. Então me falaram que eu era mãe de Ná da musculação, que eu leio cartas, que eu prevejo o futuro e que eu estava secando o Sibum. Porque eu disse que eu vejo uma possível lesão nesse ano com o Sibum que o impedirá de competir no Mr. Olímpia. E isso acontecendo, quem está ali na bota colado para ganhar o título é o Ramon. E se beneficiaria com a ausência do Sibum no palco e ganharia, ou um Sibum lesado no palco e ganharia. Mas você não falou assim, na casa de Sagitário eu vejo, não falou eu assim. Não disse assim. Ah, tá. E depois eu disse que é uma possibilidade, e depois eu vejo, quando eu usei a palavra eu vejo, o pessoal pegou o eu vejo fora do contexto. E primeiro eu falei que existia uma possibilidade. E aí falaram, o Pinduca é louco, o Pinduca só fala bobagem, o Pinduca tá secando os caras porque ele quer que o Ramon ganhe, porque ele é do time do Cariani. Você entendeu? Aí eles levam isso pro lado sentimental, para vários lados. Mas não. Por que eu disse isso? Porque eu sou treinador, sou profissional de educação física, professor universitário, dei aula na pós-graduação, montei minha pós-graduação em atividades em academia, né? Eu era o coordenador, eu criei esse curso. Então, assim, em treinamento esportivo, o maior problema que pode acontecer com o atleta são as lesões, em qualquer segmento esportivo. E quando nós percebemos que isso se torna uma constante, que é o caso do Sibum, que já teve 3 lesões com ruptura muscular, e a mais recente foi o bíceps, que ele chegou no Olímpia com um bíceps estranho. Verdade. E todo mundo questionou o que era aquilo. Verdade. Não foi suficiente para tirar o título dele, mas todo mundo viu, e depois ele veio a público dizer que era uma lesão no bíceps, de treino. 3 lesões, querido. Ele tem um grande concorrente do lado dele, que se chama Ramon Dino, que vem com tudo também. E que vem tendo que perder músculo para subir no palco e competir com ele. Ou seja, está numa zona de conforto gigantesca. Agora ele não chegou nem a bater o peso máximo na competição. Ele sempre entra sobrando. Eu sei. Só que ele entra sobrando porque ele quer ou porque ele não consegue evoluir? Tá. Ninguém questionou isso. Você está olhando, avaliando os fatos. Os fatos. De cada motor, desempenho do carro, o quanto ele já rodou, como que tá. Entendi. E aí você então, que estão brincando com você da mãe de Ná, você entende que aquele carro, na 15ª curva, já por desgaste, aí você olha o outro carro e fez essa previsão. Isso. É assim o seu olhar? É assim meu raciocínio. O meu raciocínio é lógico. Tá. Não é imaginativo ou futurista de cartomante. O meu raciocínio é baseado no que eu vejo em relação ao treinamento e à carreira dele. E ele sempre treinou pesado. Desde os 16 anos que ele agachava com 200 quilos. É verdade. Então, esse corpo também já sofreu. Já. E ele sofre todos os treinos. Então, esse risco é eminente. Já está claro, já teve 3. Por que não pode ter 4? Tá, você tem razão, mas por que me explica? E aí você falou isso? E eu falei isso, tá. E todo mundo entendeu isso como algo pessoal entre eu. O Pinduca não gosta do Sibum, tá secando o treino dele, tá torcendo contra. Tá, não. Não, as pessoas... Era só uma análise dos fatos. É uma análise dos fatos. Tá, entendi. E outra, lembrando que o que tira um rei do culturismo do seu reinado é a lesão. É a lesão. Dori Yates encerrou com 6 sundowns, 6 Mr. Olímpias, porque as lesões destruíram o corpo dele. Não dava mais para prosseguir, se mantendo no topo, porque as lesões vieram. Rompeu o músculo, 2, fez cirurgia, sim, tiveram problema de joelho, aí teve para treinar a perna. Ele não agachava, ele tinha problema na coluna. Dori Yates é um Mr. Olímpia que não agachava. Então, as lesões impediram de continuar. Ronnie Coleman, mesma coisa.
Rompeu o dorsal, acabou. Não tem mais pra onde ir. Mas eu tenho... O Phil Heath não foi lesão, mas foi a barriga de GH que tirou o título dele. O Shawn Hoden ganhou porque a única explicação que tinha e que deram foi a barriga de GH do Phil. Tá monstruosa. Mas eu sei o que é isso seu. Antes de comentar, vou aqui lembrar os amigos. Mundo Marombeiro tá sempre acompanhando a gente. Obrigado, tá falando aqui. Mundo Marombeiro, boa noite, ligado no tiozão do Pump. Sim, é um Eterno. rapaz que curte a gente. Marcelo Kim aqui me...